Estamos na Semana Municipal da Etnia Italiana e por isso nós da Fundação Municipal de Cultura, em conjunto com a Associação Italianos no Mundo e a Associação Internacional Trevisani Neomundo, preparamos um material muito interessante sobre a história da imigração italiana na nossa região. Nesse documentário, procuramos exaltar a importante cultura italiana, o legado de trabalho e de muita luta e tradição. A história da Itália se mistura com a nossa própria história. É por isso que devemos todas as homenagens a este povo. Entrevistamos pessoas que viveram essa história no seu decorrer e queremos dividir com você todas essas experiências. Acompanhe! Buongiorno, buonasera a tutti, sono Giorgia Miazzo e vi parlo dall'Italia, dalla regione Veneto, in particolare dalla provincia di Padova, e vi racconto un po' di quello che è la storia dell'emigrazione italo-veneta verso il Brasile. Iniziate già qui a vedere un'immagine molto difficile di quello che era la realtà dell'epoca, in questo caso sono gli spaccapietre, che lavorano duramente in una terra che sta dando non pochi problemi. Siamo nell'epoca di Napoleone, quando decide di lasciare, di prendersi, scusate, quello che è la Lombardia, l'odierna Lombardia, e di cedere all'impero austro-ungarico il Veneto, che resterà suo fino al 1866, quando dopo 5 anni rispetto all'unificazione d'Italia entrerà appunto a far parte dell'Italia. Un Veneto che appunto si trova nella regione che la custode della città importantissima e famosa di Venezia, ma di province e di città come Treviso, Belluno e Vicenza, che sono, diciamo, le grandi terre di emigrazione verso le Americhe, in particolare il Brasile. Arrivano queste terre da una forte problematica legata a un isolamento geografico, quindi siamo già alla periferia dell'impero asburgico, e vanno ad entrare con l'unione e l'unificazione d'Italia in un altro grosso problema, che è quello di creare un'identità morfologica, geografica, culturale, che è proprio quella di un'Italia del nord e del sud frazionata e con tante regioni, ognuna con la propria storia, la propria realtà. Esiste un'economia agricola molto fragile, con tecniche produttive che sono legate a una realtà ormai di secoli, dove quello che è la proposta della manodopera del Veneto, ma del nord Italia in generale, è fuori mercato, e dove il governo inizia a supportare anche quello che sono le imprese statali e le imprese industriali. Quindi un'economia agricola molto carente, molto in difficoltà, che non ha appunto l'appoggio governativo e che si trova in difficoltà nel crescere, nell'avere poi delle proposte così più moderne, più avanzate, per diventare poi competitiva in Europa. In Italia i debiti sono tanti, unificare un paese voleva dire avere debiti. E l'Italia li va a chiedere in prestito all'Inghilterra e alla Francia, quando alla fine arriva ad indebitarsi così tanto che deve trovare una soluzione per pagare poi questi debiti. E aprirà il famosissimo libro del debito pubblico. Cosa vuol dire? Che farà, attraverso un grande livello di tassazione, pagare tante tasse ai nostri italiani, e chiederà anche alla Chiesa di prendersi, insomma, delle terre che diventeranno privatizzate, così come anche altre proprietà, insomma, già private. Le aspettative dei braccianti sono sempre più deluse, si aspettavano ancora con le grandi promesse delle riforme dei Savoia di avere finalmente delle proprie terre da poter lavorare, e con anche una metodologia e un'attrezzatura molto più moderna, ma la situazione è sempre più critica. Viene introdotta la leva militare per un anno, che porta via ulteriore lavoro ai giovani, quindi la forza lavoro giovanile. Viene aumentata la tassazione da 14 a 28 franchi, quindi viene duplicata, aumenta ancora la privatizzazione dei beni demaniali, e
a questo punto la protesta contadina è molto alta. E c'è un anno importante, che è quello del 1869, quando il governo, per recuperare altri soldi che ormai non deve più alla Francia e all'Inghilterra perché riesce a colmare questo debito, ma deve poi a un'Italia che deve crescere, e introduce la famosa, e noi diciamo qui in Italia famigerata, tassa sul macinato. Bisogna pagare le tasse anche sulla farina. Quindi cresce il prezzo della farina e dei suoi derivati e la situazione diventa praticamente senza ritorno irreversibile. Le ore di lavoro sono tantissime, la disoccupazione è alta, le condizioni di lavoro sono difficili e non si guadagna abbastanza per sfamare la propria famiglia. Una famiglia che era numerosa, si avevano 10, 15, 20 figli, e a quell'epoca c'era stato un grande boom economico. Pensate che l'Europa dal 1850 in 100 anni aumenta del 110%. Quindi questo boom economico vuol dire più bocche da sfamare e vuol dire necessità di avere un lavoro, insomma. Questa protesta cresce poi ancora di più, in particolare nel giugno del 1884 con con il famoso sciopero, ce ne sono stati tanti all'epoca, ma delle boie. Boie è un'espressione polesana che sta a indicare quando l'acqua bolle fino a venire su. E quindi vuol dire che a un certo punto l'acqua viene su appunto così alta che non si riesce più a controllare la situazione. Questo è il quadro di quello che succede in Italia in questo periodo. Quindi abbiamo fame, abbiamo povertà, dicevamo disoccupazione e delle malattie dilaganti anche, che sono mortali, come la difterite e la pellagra, da noi conosciuta come anche la malattia delle 3D, perché porta ad avere dermatite, diarrea e fino alla demenza. Pensate che nel 1881 solo nel nostro Veneto sono morte 55.000 persone di pellagra. La pellagra era la malattia della polenta, perché era il mais che era stato portato dalle popolazioni indigene dell'America, viene importato in Italia senza poi la capacità di cucinarlo con quello che è la lavorazione della calce. E quindi questa polenta che sfama e riempie molte pance, ma lascia le persone con problemi di vitaminosi e di carenze importanti legate appunto alla mancanza di proteine ed altri nutrimenti. Qui vedete un'immagine che è quella della nostra terra, del nord Italia. Spesso e volentieri quando si parla di emigrazione si parla dell'emigrazione del sud Italia, del centro, eccetera, eccetera, ma ci si dimentica che l'emigrazione del nord Italia, soprattutto per quanto riguarda il sud del Brasile, è stata la maggioranza, proprio perché a sud Italia esisteva ancora una concezione di latifondo, dove le persone lavoravano ancora per grandi padroni, mentre qui abbiamo un nord Italia che vi abbiamo fatto vedere con grossi problemi economici e con una grande voglia di diventare e di essere imprenditori, persone molto specializzate, capaci, professionisti, che non avevano una cosa essenziale, la materia prima, la terra su cui lavorare. E quindi queste sono le zone da dove partono i nostri migranti per il sud del Brasile, come in particolare lo stato anche di Santa Caterina, ma non solo, il Rio Grande do Sul, il Paraná, e partono in particolare da questa terra che una volta si chiamava il Lombardo-Veneto, ma che poi va, dopo l'unione dell'Italia, a conoscersi meglio con la zona del Veneto, della Serenissima di Venezia, legata anche alle città di Bergamo e di Brescia, con anche realtà legate al Friuli, legate al Trentino. E quello che noi conosciamo è che questi migranti, come vi ho spiegato, partono disperati perché la situazione era tremenda e in quel momento gli agenti di navigazione se ne approfittano e decidono di utilizzare la disperazione delle persone e la fragilità di queste famiglie per convincerli a partire per l'America. In questa locandina vedete cosa è scritto: venite a costruire i vostri sogni con la famiglia, un paese di opportunità, clima tropicale in abbondanza,
e vitto, ricchezze minerali. In Brasile potete avere il vostro castello, il governo da terre e utensili a tutti. Questo era il sogno degli italiani, questo era il sogno degli italo-veneti. E qui vedete delle immagini, questa in particolare che è uno dei quadri più belli dell'emigrazione, forse il quadro per eccellenza, un po' per le sue dimensioni e un po' perché ci racconta già la disperazione ai porti, in questo caso in particolare al porto di Genova, da dove partono centinaia di migliaia di migranti dal 1874-75 in poi, e già al porto iniziano le prime disperazioni, le prime mancate promesse e le persone iniziano già ad attendere una nave che magari arriva dopo una settimana o che magari non è proprio quello che loro avevano sperato. E c'è un'immagine importante in questo quadro, che è la rappresentazione della donna. Quando parliamo del sud del Brasile non dobbiamo pensare all'emigrazione, ma dobbiamo pensare a un fenomeno di colonizzazione. Queste persone partono in famiglia, non per tornare, quindi sono migrazioni permanenti, sono viaggi di sola andata per l'America. E la donna era il pilastro della nostra migrazione, era quella che innanzitutto doveva fare i figli e quindi creare la forza lavoro per i nostri migranti. E era quella che poi doveva essere il pilastro della famiglia e magari se aveva tempo anche aiutare nei campi e doveva mantenere la famiglia unita. E quindi qui la vedete rappresentata in tutte le sue epoche, in tutte le sue età, da lattante ad anziana, e questa giovane che guarda l'orizzonte invece è la protagonista di questo quadro meraviglioso che racconta lo sconcerto e l'indecisione rispetto a queste grandi partenze. L'Italia oggigiorno ha poi una grande migrazione che si rivolge anche ai giovani di oggi che stanno ripartendo e che di nuovo partono con valigie più comode, magari incomodi e confortevoli aerei, però sicuramente con le stesse difficoltà di lasciare una famiglia e lasciare la propria terra per sempre. I viaggi sono un'altra storia, un'altra tragedia della nostra grande migrazione e vediamo per esempio dei dati sconcertanti che già nel 1865 su 1274 bastimenti solo 3 sono a vapore. E nel 1904, quando l'emigrazione è già viva e continua già da 30 anni, su 2512 bastimenti, solo 1416 sono a vapore. Vuol dire che ci sono delle realtà ancora difficili come le navi a vela e come altri tipi di imbarcazioni che non sarebbero in grado di attraversare l'oceano. E questo è un altro dei quadri molto belli della nostra Italia che racconta purtroppo una realtà che è quella del non farcela, quando i corpi venivano gettati nell'oceano dei migranti e quindi in quello che sono le tombe, i cimiteri dei migranti, proprio perché spesso erano viaggi molto difficili, dove anche lì le malattie si propagavano velocemente, dove si viaggiava in terza classe, stipati come animali e mancava l'aria, e dove diciamo così, il ponte della nave diventava il minuto o l'ora come viene data ai carcerati. E spesso era simbolo di presa d'aria e di speranza e altre volte era il momento per andare a morire. E pensate che la prima legge dell'emigrazione nasce nel 1901, quindi quasi 30 anni dopo la prima grande fase migratoria. Quindi i primi che partono allo sbaraglio, partono senza protezione sia del governo italiano che del governo brasiliano e si fidano delle promesse dei pazzi, degli agenti di navigazione che pur di guadagnare dei soldi decidono di raccontare le più grandi bugie per far partire questa gente, vi ricordo, disperata. Perché le prime navi di fabbricazione italiana risalgono solo al 1920, con per esempio la famosa nave del Papa, che da Giulio Cesare, che partirà per ovviamente l'Argentina dal Piemonte, ovviamente la zona del Piemonte, poi per Genova, eccetera, eccetera. E qui vedete una sezione della nave che vi mostra la difficoltà dei nostri migranti, dove la prima classe rappresentava già lo sfarzo, la forza, i ricchi che viaggiavano in villeggiatura, e invece la storia dei nostri migranti era, come raccontavo prima, molto più in basso, senza contare poi la storia dei clandestini, dove solo pochi ce la potevano fare.
I veneti sono i maggiori ad arrivare per numero proprio di presenze. Qua siamo in un dato importante, per esempio del 1876, che vede il Veneto primo, qua regolato un po' tutto il Brasile in realtà. La Campania è seconda, perché poi avremo anche una grande migrazione che va a finire anche nelle zone di San Paolo, eccetera, eccetera. E dei dati interessanti sono che in 100 anni partono 10 italiani verso l'Europa e altri 10 milioni di italiani per le Americhe. E se noi andassimo a vedere oggigiorno quello che è la realtà della emigrazione italo-veneta, sappiamo che una persona su 6 oggigiorno è di origine italiana in Brasile, e di questi il 40% è di origine veneta. Quindi possiamo dire che in Brasile esistono quasi 3 veneti, qui siamo 4 milioni, 5 ormai, e voi siete circa di discendenti, 12 milioni di presenze. Quindi siete la nostra prima comunità italiana fuori dall'Italia, con 30 milioni di discendenti, metà Italia, e altri, e la prima comunità veneta ancora prima della nostra come numero di presenze. E qui vedete un po' il numero degli italiani per presenza, quindi dicevamo prima il Brasile per primo. E 2 riflessioni finali che sono legate al migrante e a, diciamo così, un momento che bisogna dedicare a questa gente. Questa immagine è una delle bellissime statue di Bruno Catalano, che ci racconta la condizione del migrante che parte con delle braccia forti, delle gambe solide, una valigia, però lascia in patria i valori essenziali, che sono quelli dell'anima, dello spirito e del cuore. Ecco, io penso ai nostri migranti e li voglio anche pensare in questa bellissima fotografia, dove queste persone partivano senza niente, impaurite, spaventate, ma avevano una grande forza, e non era la forza dei muscoli, era la forza dell'obiettivo, la forza del farcela, dell'avere una grande meta, che era arrivare in America e avere finalmente la propria terra. Era il sogno dei nostri, perché erano persone da una grande professionalità, una grande capacità, e spesso quando sento che venivano chiamati stupidi, bauchi, ignoranti, ci sto molto male, perché spesso veniva visto il migrante come una persona, visto che non sapeva leggere e scrivere, perché la maggior parte era analfabeta, come persone senza cultura. Ma in realtà queste persone avevano molta cultura, la cultura del saper fare, del saper lavorare, del saper gestirsi in una situazione difficile e mostruosa come quella che hanno trovato in Brasile, di sboscare la foresta e iniziare a costruire le proprie case e le chiese e la comunità, e iniziare a lavorare senza più guardarsi indietro. Quindi il migrante si porta con sé dei valori essenziali che non sono materiali, non sono cose, ma si porta i valori del sacrificio, del lavoro, della famiglia, della fede, e si porta i valori del rispetto, della parola data. Noi qui in Italia siamo ancora così, e quindi mi piace pensare ai migranti e ai propri discendenti, che siete voi, come persone che continuano a portare avanti questa grande professionalità e questi grandi valori che i primi hanno insegnato. E poi non dobbiamo dimenticare che ancora si parlano la lingua, la cultura, e si porta avanti con le tradizioni, i canti, e quindi questo è un altro patrimonio immateriale che i nostri migranti si sono portati nella testa e nel cuore, e che viene tramandato in maniera incredibile ancora oggi, dopo 150 anni. Il caso degli italo-veneto-brasiliani in Brasile dovete sapere che è unico al mondo, un po' perché sono partiti in tantissimi, perché viene abolita la schiavitù. È un caso particolare quello brasiliano, in cui poi si trova poi un sacco di terre vergini da lavorare, quindi c'è veramente un numero esorbitante di entrate. Però in questo isolamento geografico fa sì che tutto il patrimonio immateriale dei nostri italiani diventi motivo di sopravvivenza, diventi antidoto al dolore, e diventi così l'unico modo per onorare la patria lontana, a 10-12 mila chilometri. Quindi quando noi come italiani veniamo in Brasile, io ormai ci vengo da quasi 20 anni, per noi non è un viaggio nello spazio, è un viaggio nel tempo, dove veniamo a rivedere come vivevano i nostri nonni, i nostri bisnonni,
E queste immagini che vedete sono alcune pubblicazioni che ho fatto in questi anni, dove cerco di valorizzare il patrimonio dei nostri migranti, tra cui la musica, appunto dicevamo, e la lingua, questo taglian o veneto-brasilian, che è la lingua dei migranti, ma è anche la lingua di mio padre, per esempio, che parla oggigiorno. E con questi lavori che vengono anche portati in Italia, perché ci tengo molto che anche noi italiani possiamo conoscere la nostra storia migratoria, perché purtroppo noi italiani non sappiamo la nostra storia. Viene studiata in un libro, in una paginetta nei libri di scuola, ma manca completamente la conoscenza della nostra propria storia, e quindi spesso se non ci ricordiamo di voi è perché non sappiamo neanche che esistete e non sappiamo neanche che siete lì in così tanti a guardare ancora verso l'Italia con grande rispetto, e penso che anche noi italiani dobbiamo lavorare molto perché si conosca di più, ecco, questa storia. E qui chiudo con qualche immagine del lavoro che ho fatto in questi anni all'interno delle comunità, lavorando con i bambini, con i giovani, con gli adulti e con gli anziani. Quindi le 4 generazioni che vivono in 4 modi diversi la propria discendenza. Purtroppo oggigiorno nelle scuole i giovani alzano poco la mano quando si chiede chi è di origine tedesca, chi è di origine italiana, chi è di origine polacca. Quindi penso che anche voi dobbiate fare un grosso lavoro con i vostri giovani affinché non si perda questo legame di questa generazione, che è una generazione più volatile, più veloce, più sicuramente globalizzata, l'epoca dei mass media, l'epoca dei social, e in un attimo si possono perdere 150 anni di storia, ma sono sicura che con il bel lavoro che state facendo questo non accadrà. Ecco, qui vedete alcune immagini del lavoro che è stato fatto anche in questi anni nelle vostre comunità, proprio per portare il nostro messaggio, il nostro filo conduttore, il nostro fil rouge dell'italianità in Brasile. E quindi ecco, chiudo con un'idea che è quella per esempio di una mostra fotografica che stiamo facendo in questi giorni in Italia, per dire che ci teniamo anche noi, ecco, che non venga dimenticata questa storia, e speriamo di fare progetti, lavori e tutto quant'altro perché non si dimentichi quello che i nostri bisnonni hanno fatto per noi. E se l'hanno fatto perché oggigiorno si possa vivere meglio qui in Italia e si possa vivere in maniera dignitosa anche in Brasile. Quindi complimenti a tutti e un struccone e alla prossima. Muito bem. A história de Tubarão está diretamente ligada à história de Laguna, né? Ao longo do século XVIII, principalmente, Laguna era um ponto estratégico, né, que fazia a ligação das embarcações que vinham Rio, São Paulo, em direção à região do Prata. E essa importância estratégica de Laguna foi, de certa forma, atraindo pessoas e fazendo desenvolver aquela vila. E ao longo ainda do século XVIII, Laguna foi se espraiando, né? Porque o território de Laguna compreendia, né, praticamente até o rio Mampituba na divisa com o Rio Grande do Sul. Então, ao longo do século XVIII, né, gradativamente foram se estabelecendo ocupações de sesmarias, né, em direção ao sul catarinense. E é daí que surge Tubarão, né? Porque ainda no século XVIII, lá em 1769, Correia Pinto já requer uma ligação entre o Planalto e o litoral, estabelecendo uma estrada, né? Uma via de comunicação entre o Planalto serrano e o litoral catarinense. E essa estrada, essa via de comunicação, né, ela contornava basicamente, né, da serra ao litoral o Rio Tubarão, até uma localidade conhecida como Poço Grande do Rio Tubarão,
que acredita-se que ali tenha surgido a primeira povoação, né, de Tubarão. E Tubarão, então, pertence, né, estava vinculado à laguna, né, desde o século XVIII, e se emancipa em 1870. Né? Em 1870, né, Tubarão se emancipa, né, a freguesia do Tubarão, que pertencia à laguna, se emancipa, e tem o território que vai de Tubarão, então, até o limite com o Rio Grande do Sul, no Rio Mampituba. Né, todo aquele vasto território que antes compreendia a laguna, agora passa a pertencer ao novo município, 1870, Tubarão. E Tubarão ocupa ou desempenha um papel importante na região, porque parte dali, né, parte de Tubarão, claro, também de Laguna, mas fundamentalmente de Tubarão, porque seguindo o curso do seu rio, o processo de ocupação do interior em direção oeste, ou seja, do litoral em direção às encostas da Serra Geral. Né? Então, Tubarão, no século XIX, tem um papel importante no processo de ocupação e de apropriação dos territórios para o interior. No primeiro momento, pelas Sesmarias, né? E a partir de 1850, com a nova Lei de Terras, com os projetos de colonização. É claro que esses projetos eles vão serem efetivados apenas já no último quartel do século XIX. Né? Então, nós temos a primeira colônia oficial, a colônia de Zambuja, lá em 1877, mas nós temos um pouquinho antes, entre 1873 e 1874, um processo de migração interna, né? De colonos já estabelecidos, né, na região sul, que ocupam o Vale do Rio Braço do Norte. Né? Então, nós temos uma primeira ocupação no Vale do Braço do Norte, entre 1873 e 1874, e depois a colônia oficial do Império, a Zambuja, né, a colônia Zambuja, em 1877. Mas Tubarão exerce um papel importante no processo de ocupação, de apropriação desse território sul-catarinense no século XIX, não apenas pela colonização, mas também pelo carvão. Né? Importante lembrar que a existência do carvão na região sul-catarinense, na região que compreende, né, a bacia do Rio Tubarão, esse carvão era prospectado desde o início do século XIX. Existem registros desde a década de 20 do século XIX, e ao longo do século XIX, uma série de incursões, de prospecções, de estudos para se avaliar, né, a existência, a quantidade, a qualidade e a viabilidade do carvão. Né? Até que esses dois projetos acabam se cruzando, o projeto da imigração e o projeto da mineração, isso lá já na década de 80 do século XIX, quando o Visconde de Barbacena consegue uma concessão para construir a estrada de ferro e para explorar o carvão catarinense. Esse projeto foi efêmero, durou pouquíssimo tempo, mas serviu, né, em grande medida para que o processo de ocupação do interior sul-catarinense se efetivasse. Né? A estrada de ferro teve um papel fundamental para a ocupação do interior. Né? É claro que nós tivemos uma ocupação primeira
no Vale do Braço do Norte, seguindo com a colônia de Azambuja, em 1877, mas nós temos a colônia Grã-Pará no início dos anos 80 do século XIX. E junto, no mesmo período que se dá a instalação da colônia Grã-Pará, se dá também a efetivação, a construção da estrada de ferro Dona Teresa Cristina, que fazia a ligação em Bituba, Laguna, Tubarão. De Tubarão seguia a Pedras Grandes, Orleans, até Lauro Miller, que na época chamava Minas, a localidade de Minas, onde efetivamente havia e foi extraído, né, explorado o carvão do século XIX, na localidade onde hoje é o município, compreende o município de Lauro Miller. Então, Tubarão tem esse papel, essa importância no processo de ocupação e apropriação do território sul-catarinense. Um território já habitado desde muito tempo pelos povos originários, no nosso caso aqui, o povo Xoclém, um povo estacionário que circulava entre as bordas do Planalto e o litoral, né, de acordo com a estação do ano, em busca da sua subsistência. Né, em busca, na época do pinhão, subiam a serra, né, e, em outros momentos, desciam em direção ao litoral e circulavam por esse território durante séculos, até que no século XVIII, com a instalação das Seis Marias, mas fundamentalmente no século XIX, com o grande projeto colonizador, né, esse povo se viu gradativamente encurralado, porque foi sendo espremido, né, com o movimento da colonização. Né? E Tubarão consistia, a partir de 1870, né, a fundação do município, no grande polo difusor desse processo de ocupação, né, que vai estabelecer essa ligação mais efetiva entre o Planalto e o litoral, né, por meio desses caminhos por onde desciam as tropas, né, os tropeiros descendo em direção ao litoral, trazendo os artefatos produzidos a partir do couro, queijo, leite, né, o charque, né, e do litoral levavam, então, os produtos que faltavam no Planalto Serrano, entre eles a farinha de mandioca, por exemplo. Né? Então, essa ligação entre o litoral e o Planalto se dava, em grande medida, pelo rio Tubarão. Né? Então, deriva daí a importância da região, muito em decorrência da existência de um rio, um importante rio, né, com grande volume de água, navegável em grande medida, né, que possibilitou, então, essa circulação e a ocupação dos territórios no interior dessa nossa região. Então, o Tubarão teve um papel importante, né, na ocupação e na apropriação desse território, seja pelas Sesmarias, seja pelo processo colonizador instaurado a partir da década de 1870 em diante. E outra coisa importante é que o governo imperial, tendo noção que Tubarão tinha esse vasto território ainda que poderia ser ocupado, então ele cria o quê? Ele facilita a criação de acionistas, que esses acionistas criam empresa para que possa trazer esses imigrantes para cá, para ocuparem, para a venda desses territórios. Então, esses acionistas foram eles que iniciaram esse primeiro contato, esse recrutamento
principalmente da Europa, o norte da Europa, por exemplo, da colônia de Azambuja, que foi os primeiros habitantes já do Vêneto, da Itália, da região Vêneto. Então, esses acionistas, eles fazem recrutamento, levam esses imigrantes até o porto da França, onde que ele parte rumo à colônia Azambuja, dentro do território de Tubarão. Então, todo esse processo dessa imigração, ela acontece no município de Tubarão, que é a tentar ocupar essas terras, esses vazios chamados, esse vazio demográfico que existia ainda nesse amplo território. Então, o Rio Tubarão ele foi um divisor que ele foi do lado sul do Rio Tubarão, aonde que ele tentou ocupar todo esse território, né, com esses imigrantes que partiu da Europa em busca assim, digamos, dos seus sonhos, em busca de uma nova vida em terras estrangeiras. Mais alguma colocação, professor? O município de Tubarão cumpre esse papel, porque até 1870 todo esse vasto território compreendia Laguna, né? E Laguna tinha um porto, né? O porto por onde era escoado toda a produção da região. Bom, a região sul catarinense sempre teve um papel subsidiário na economia nacional, né? Nunca teve assim um papel preponderante na economia nacional. Cumpria um papel subsidiário, né? Mas, de toda sorte, o escoamento dessa produção se dava pelo Porto de Laguna. Então, Laguna se desenvolveu, né, ao longo dos séculos, sobretudo do século XVIII, né, início do século XIX, né, como sendo o principal polo, inclusive porque era o porto que estabelecia a última ligação com o estuário do Prata, uma região extremamente disputada nos séculos XVIII e XIX, a região do Prata, né? Então, Laguna era um município de relevância, extrema importância. Quando ocorre a emancipação de Tubarão em 1870, né, o município de Tubarão acaba, de certa forma, ocupando um lugar de destaque, justamente porque a emancipação, a fundação do município se dá num contexto que combina o projeto de imigração com o projeto da mineração, né? E naquele contexto, né, no contexto de modernidade, de modernização, Tubarão acaba ocupando um papel de destaque, né? Porque o território de Tubarão passa a compreender do Rio Tubarão até o Rio Mampituba. Todo esse vasto território que antes pertencia à Laguna passa, então, aos domínios de Tubarão. E o projeto da colonização é um projeto que se pretende dentro desse vasto território. Tanto é que o projeto da colônia Zambuja, né, ou o território destinado à colônia Zambuja, é um território que se estende do Tubarão ao Mampituba. Isso, e esse projeto de desenvolvimento regional criado nas margens do Rio Tubarão, ele cria esse surgimento dessas colônias, tanto a colônia de Azambuja,
como foi comentado, desse amplo espaço geográfico, como a colônia de Grã-Pará também, que se utiliza desse rio e dos seus afluentes, do confluente para a navegação. Quer dizer, o Rio Tubarão, ele recebia toda essa produção regional, que era por meio deles o caminho para que chegasse ao porto maior. Então, é importante de destacar que foi também por meio do rio que houve esse desenvolvimento e por meio do rio que também se houve essa ampliação dessa colonização em todo o sul catarinense. Sim, porque de Azambuja nós temos o desdobramento e a ampliação da ocupação do território pelos núcleos coloniais. Nós temos aí a fundação do núcleo colonial de Uruçanga, Acioli Vasconcelos, que hoje é Cocal do Sul, de Criciúma, temos Presidente Rocha, que corresponde atualmente ao município de 3 de Maio, e nós temos um processo, então, de alargamento, de ocupação desse território, que se dá a partir do município de Tubarão, a partir do rio Tubarão, né? Em direção ao rio Araranguá e do rio Araranguá em direção ao rio Mampituba. Deriva daí a importância de Tubarão, sobretudo no momento em que se funda o município, a partir de 1870. É isso aí, professor. Então, doutor Imoto, estamos na Semana da Etnia Italiana, aqui em Tubarão, um importante momento para a cultura, né? Já que estamos aí neste ano que não podemos fazer nenhum evento presencial, então a Trevisan del Monte pensou em fazer um percurso histórico da importância desse povo na nossa região, né? O senhor, como prefeito, que foi por 2 vezes neste município, e também como italiano e conhecedor da história da imigração desse povo, queria que o senhor colaborasse conosco nesse trabalho, colocando aos nossos companheiros de associação, os nossos munícipes e a todo o mundo, porque essa live também vai sair do Brasil e chegar até a terra da Itália. O que foi para o senhor esse povo, a importância e a contextualização como médico de tudo aquilo que eles passaram por aqui? Eu gostaria só de me apresentar, certo? Porque seria estranho você colocar lá Irmoto Foiachite e não ter nada de italiano, né, certo? Mas eu sou o Guizo de GHIZZO, meus avós maternos vieram da Itália e a minha mãe já nasceu aqui em Tubarão, né, certo? E eu sou Irmoto, com parte de Irma, e Otto como parte do meu pai, aí ficou Irmoto. Eu tenho só uma irmã por parte de mãe e pai, e essa chama-se Otirma, aí ficou, é mais moça que eu, ficou Otto com parte da Irma, então ficou Otirma, né? Essa é a origem do meu nome, tá? Certo? E eu, pela dificuldade que eu já tentei várias vezes aprender a falar alemão, que é difícil para chuchu, né? Certo? Sei algumas coisas, e sempre gostei de italiano, sempre brinquei de italiano. Aliás, era o apelido que eu tinha quando eu era guri, de colégio, de ginásio, eles não me chamavam de alemão, eles me chamavam de italiano. Era interessante, eu agora, rememorando assim, tal, escrevendo, eu digo, pô, mas eles me chamavam de italiano por quê? Né? Mas me chamavam, eu era conhecido como italiano naquela época, né? do ginásio e do primário aí. Mas eu volto no passado, e caio lá em 1700, né? 1877, quando o responsável enviado pelo Império para o assentamento dos imigrantes italianos que estavam chegando, né, ele veio a Laguna, de lá viu com certeza pelo Max, né, e de lá vieram pelo rio
tá? a Tubarão e daqui para Pedras Grandes, né? Certo? E esse trajeto que eles fizeram de Laguna para cá aconteceu na noite de 7 de janeiro de 1877 e marca ali a primeira retificação que sofreu o Rio Tubarão. Mas os italianos tiveram uma passagem muito linda, né? Não só no sul de Santa Catarina, no Brasil, mas tiveram por Tubarão também, né? Nós temos aí o Rio do Poço. A senhora sabe que o Rio do Poço é um ninho de italiano, né? Certo? Inclusive o Durval Beis, que era de lá e morava lá, foi prefeito lá pelos idos de 1958, mais ou menos, até 60. O seu Durval Beis foi prefeito de Tubarão aqui também, tá? Além disso, né, vou contar uma passagem aqui que aconteceu com meu pai, que era proprietário de uma fazenda aqui, hoje no município de Capivari, que ele contrataram uns italianos, tá, para que trabalhassem na fazenda. E ele tinha uma turma de brasileiros que trabalhavam. Aí o pessoal achou ruim porque os italianos ganhavam mais. E ele resolveu a parada. Ele pegou e dividiu, olha, vocês façam isso e os italianos vão fazer aquilo. Vamos ver quem é que trabalha mais para saber se eu posso equiparar o salário de vocês com o salário dos italianos. Não deu. Os italianos ganharam longe, né? E o meu pai disse, não posso pagar vocês se eles trabalham muito mais que vocês. E o filho desses italianos, eles iam todo final de semana para casa. Teve uma dor abdominal. Meu pai era médico, doutor Otto, né? Aí ele examinou o rapaz e disse, tens uma operação, tens que fazer uma operação, tu estás com uma apendicite aguda, vamos para o hospital, vou te levar. Aí ele disse, o que é que eu vou fazer? Vou morrer, porque eu não tenho dinheiro para pagar para o senhor. Dinheiro é secundário, como ele dizia para todo mundo. Vais pagá-lo se puderes algum dia. Certo? Se não puderes, fica por isso mesmo. E aí o doutor Otto operou esse rapaz, que trabalhava na fazenda também, e com certeza ele não deve ter pagado nada pela cirurgia que o doutor Otto fez. Mas a chegada do meu avô aqui, o Martinho Guizo, que foi um homem riquíssimo no sul de Santa Catarina. Ele era empreiteiro de estradas, né? Foi ele quem traçou Araranguá, aquelas ruas de Araranguá que são largas e bonitas. O projeto ali foi feito pelo Martinho Guizo, né? Ele ganhava o fruto do trabalho, né? O pagamento em terras, principalmente da região do Vale do Araranguá. Por isso que existe muito guizo lá em Jacinto Machado, por lá. De lá uma parte daqueles guizos deslocaram-se para o norte do Paraná, né? Mas lá que o nono tinha, como a gente chamava, o nono tinha uma grande gleba de terra lá, que receberam em troca, em pagamento pelo trabalho que ele dispensava. O nono também, a importância dele para Tubarão é grande, porque foi ele quem abriu parte da Serra do Rio do Rastro. Em 1910 ele foi contratado pelo governador Vidal Ramos, que era lagiano, para abrir a Serra do Rio do Rastro, porque até mula naquela época tinha que dar ré. A mula dava ré porque não conseguia fazer a curva. O que eles diziam na época. Então, a mula dá ré porque senão não faz a curva, né? Aí com isso aí, o Martinho Guizo abriu a serra. Morava em Azambuja. E lá em Pedras Grandes, eu consegui falar com o seu Ângelo Felipe, a senhora conheceu? Sim. Que mora na frente da igreja, lá em Pedras Grandes, né? Ele contou-me essa história, que ninguém via o nono chegar na sexta-feira, mas via toda segunda-feira de madrugada com a mula dele passar marchando para ir em direção à serra, que onde ele era o comandante da abertura da serra do Rio do Rastro, que fez a ligação de Laguna com Lages, né? Passando por Tubarão, que foi a origem de todo o povoado aqui, porque Tubarão começa quando, né, pretendeu-se abrir uma ligação entre o litoral e o Planalto, né? Daí a importância do Guizo. Meu avô, Martinho Guizo, ele tinha uma fábrica de banha, a casa está lá ainda na Santa Cruz, né? E ele morou muito tempo lá. Em 1923 ele comprou uma casa aqui no centro da cidade e veio morar em Tubarão. Ele, embora fosse italiano, o meu pai, que também foi deputado, ele foi quem fez a
a Constituição, parte da Constituição estadual, e mexeu no lado municipal. E o vice-prefeito, que já existia na época, lá de 28 para cá, o Martim Guizo foi, acho que assumiu 4 ou 5 vezes na prefeitura de Tubarão, quando meu pai ia como deputado para Florianópolis, né? Então, o Martim Guizo também está lá, a fotografia dele, ele foi prefeito, embora seja italiano nato. Ele só foi naturalizado na época da guerra, em 1941. Aí ele foi naturalizado. Né? Doutor Irmoto, nós temos algumas comunidades em Tubarão que são já conhecidas como italianas, como o senhor citou, Rio do Pouso, aqui o Monte Castelo, hoje, né, o Lajeado, né? O senhor, na época, enquanto prefeito que foi desse município, né, a família do senhor, pelo que o senhor contextualiza, também era muito política e sempre procurou o desenvolvimento. O que o senhor viu da importância desse povo na construção do município? Quando o senhor prefeito da primeira vez, né, todo aquele problema que o senhor enfrentou, teve o reconhecimento desse povo da Itália para aquela situação que Tubarão viveu em 1974? Os italianos de lá, da Itália? Isso. Olha, nós recebemos de tudo. Eu falei para a senhora antes aí que naquela ocasião o padre Evaristo Biasi, que é orleanense, né, italiano, né, já falecido, ele, o padre Evaristo, né, ele escreveu de Roma na ocasião que ele estava lá, né, da repercussão que tinha na Itália a respeito, e na Europa toda, a respeito das cheias aqui do Rio Tubarão, da quantidade astronômica de 2.000 mortos, 4.000 mortos. Nós tivemos no Vale do Tubarão mais que 150 mortos. Esse dado de 190 e poucos, esse dado é irreal. Isso aí passaram, juntaram dobraram, né, municípios, morreram aqui, botaram aqui e lá. Então, isso aumentou esse número bastante. Mas naquela ocasião, os italianos nos ajudaram muito. E o italiano, por natureza, ele é trabalhador. Até porque nós temos muitas famílias daqui que vieram, né, de lá, construíram aqui. Outra coisa que eu queria perguntar ao senhor e solicitar que o senhor colaborasse com um pouco da história tão linda que toda a importância desse italiano que aqui chegou na construção do nosso estado, ferrovia, a abertura das outras colônias que foram Pará, que depois foi a última Nova Veneza, né, que já era Brasil República, mas da imigração, porque a grande imigração, 1877, mas depois eles continuaram chegando. O senhor acredita que eles foram uma etnia importante realmente e que precisa da gente dar atenção à valorização dessa Se eu falei no nono, na abertura da serra, vou falar nos italianos que deixaram a lavoura, a esposa e os filhos trabalhando e vieram construir a estrada de ferro Teresa Cristina. O grande contingente da época de trabalhadores era italiano, da construção da Teresa Cristina, ali em 1880, que ela começou 18 de dezembro, até setembro de 84, quando ela foi inaugurada. O grande grupo, eles abandonaram a lavoura porque era melhor, rendia mais, eles tinham mais renda, né, para sustentar a família, trabalhando braçal, porque naquela época era braçal, era pai e picareta para abrir, né, na construção da estrada de ferro Teresa Cristina. E trabalharam muito também na região da Laguna, né, também. Mas, de qualquer maneira, aqui, né, eles deixaram uma marca aí do 3 de maio, né, Tubarão, que era Tubarão, Orleans, que era Tubarão, Grã-Pará, que era Tubarão. Isso tudo, na época, eles ajudam bastante, né, na construção da nossa cidade. Eu sou imensamente grato a minhas origens, né, alemã e italiano, e pelo trabalho que eles desenvolveram aqui a favor do município de Tubarão. Ainda mais para quem passou, ninguém passou como eu, como prefeito, tanto medo, tanto horror como da cheia de 1974. Eu sou mineira e vi a imagem daquela vaca na árvore na televisão. Eu nunca mais esqueci aquilo. Só não imaginava que naquela época, com 7 anos depois, eu viria morar na cidade. Mas é muito, muito interessante esse mundo e a gente dá tanto valor, né,
para tudo isso que a gente constrói. Dentro do contexto hoje cultural, o senhor como escritor que nos relata com tanta tranquilidade as passagens históricas, como o senhor vê essa valorização desse momento cultural e o que poderíamos fazer além de tudo que é feito para que outras pessoas como o senhor pudessem recontar as histórias das suas famílias e deixar esse legado para as futuras gerações? São poucos que se dedicam a isso, né? Eu agora, por exemplo, a minha nona, ela era furgueste. Veio para cá por um ano, fez um aniversário na viagem, né, certo? Como fez o segundo Feuer Schütz que veio para cá, ela fez aniversário na viagem, chegou aqui com um ano e pouquinho, né, certo? E eu agora, né, procurei um pouco dos furguestes e cheguei a algumas conclusões. Fulana de lá tal, mas ela me chamava de primo, como é que pode, né? Não, ela é filha da Margarida, que nasceu aqui no Brasil, mas era furgueste, né? Aqui chegaram a Luídia e o Gregório Furgueste, foram os pais da minha nona que chegaram aqui, faleceram aqui e foram sepultados em Azambuja, né, no cemitério antigo deve estar lá. 1877, aquele cemitério está sendo agora com um projeto para ser reestruturado. Nós vamos ter possibilidade de visitar as raízes desse povo todo. Eu pretendo ir lá porque o Idemar, que trabalha com a senhora e me ajuda bastante também nisso aí, o Idemar mandou-me aí que ele queria saber o Ricardo Guizzo, que em 1884 queria comprar terra lá em Azambuja. Então esse Guizzo veio da onde? Se eles haviam imigrado, ele veio também, porque o meu nono veio com o irmão só, né, que ficou ali na Santa Cruz. Ali é outro ninho, né, de italiano, é só italiano ali. Metade é Guizzo ali, né? Mas eu fico grato à senhora e acho que aquele projeto da senhora, que a senhora falou antes, a respeito de colocar em algum lugar, né, a obrigatoriedade de estudar um pouco da língua italiana é espetacular. Porque eu aprendi que o homem é tantas vezes homem quanto as línguas fala. Sim. Tem uma frase que eu vi numa das festas do Vinho Goethe em Azambuja que diz: chi non sa da dove viene non sa dove andare. Sim. Quem não sabe de onde veio não sabe onde ir. Então eu acredito que nós precisamos dar a oportunidade que os netos do senhor, com certeza, graças a todo o empenho que o senhor teve, aprendeu muito sobre a cultura, sobre a importância dessa etnia, não só em Santa Catarina, mas no Brasil todo, mas aqui em particular, porque a situação que eles chegaram foi bastante diferente das que chegaram em Minas, Espírito Santo e São Paulo. Aqui eles tiveram que reconstruir realmente a vida, baseado nos pilares deles, né? Fé, trabalho e família. Mas a gente precisa que outras pessoas como o senhor dê essa importância, instrua os filhos, os netos e deixe esse legado para que outras gerações possam, em outro momento, estar sentados conversando como estamos hoje. E eu gostaria que o senhor finalizasse esse momento, agradecendo já a disponibilidade de colaborar nesse projeto, que o senhor deixasse uma mensagem a todos. Todos oriundes, o agradecimento do senhor que tem uma família que passou pela imigração, construção como políticos, como médicos que são, como cidadão, que o senhor sempre é muito lembrado pelo homem, além de político, humano que o senhor foi naquele período. Queria que o senhor deixasse uma mensagem a todos os tubaronenses, principalmente da raiz italiana, para essa valorização. Eu creio que, certo, se nós conseguirmos introduzir o ensinamento da língua italiana em algumas escolas, nem que seja só
um início da língua, e quem aí é capaz de desandar, né, certo? E evoluir no conhecimento da língua italiana, nós teremos resgatado e vamos resgatar muito mais a nossa origem, né? O importante nosso aqui são famílias inteiras que não tem nada, certo? Que não tem nada. Tá? Gente que eu chego aí e pergunto, quem era o teu avô? Eles não sabem. Meus avós são italianos, mas o teu avô me chamava de primo, cara. Como é que pode? Ah, não sei de onde é que está o meu avô. É aí que nós falamos que eu estou avançando no conhecimento agora, né, da origem da minha avó, que era furguesta, né? Então eu sei mais dela do que dos meus avós paternos. Então eu procuro conhecer cada vez mais, né, as coisas da Itália, para que nós possamos comer bastante. Lá no Grã-Pará, que é um outro nicho de italiano, né? O Grã-Pará é Polônia. O Grã-Pará também. Eu estive lá essa semana conversando com o pessoal, mas tem italiano e lá tem bastante gente falando aqui italiano e se expressando em italiano, né? Mas eu deixo aqui a senhora o meu agradecimento pela oportunidade e o desejo, pedindo a Deus que nos dê, né, saúde e paz, né, nesse Brasil que é enorme, que é grande demais, né, certo? Não é... quantas Itálias cabem dentro do nosso Brasil? Muitas, né, aqui dentro. Então que nós, né, possamos continuar nessa trilha, né, daquilo que a senhora falou, que os imigrantes aqui chegaram, da família, da fé e da esperança. Então, continuando o nosso trabalho voltado à Semana da Etnia Italiana de Tubarão, hoje estamos com o Eusébio Toneto, que já nos deu, né, uma grande contribuição falando a respeito da chegada dos imigrantes e a sua importância para o município de Tubarão. E agora, esta semana, nós estamos exatamente dedicando a experiência vivida por quem tanto leu, por quem tanto contribuiu, transmitindo a todos nós um pouco mais da importância desse imigrante, essa passagem do imigrante no nosso município, que tem 151 anos, e a importância dessas famílias para o desenvolvimento de toda essa nossa região. Então, Eusébio, fala um pouco sobre aquela experiência que você, ao escrever o livro, né, juntamente com seus colegas, o Idemar e a Lenir, buscaram, conheceram e que precisa ser bem divulgada, principalmente da importância desse povo nessa nossa região, mais uma vez. Então, Fabiola, eu trabalho na Epagre, né, como extensionista rural, e atendo as famílias em Pedras Grandes, na colônia Zambuja. E lá a gente, né, desde quando eu fui trabalhar lá, no passado, a gente encontra ainda tudo muito preservado, né? Tive a oportunidade de conhecer descendentes dos imigrantes que conviveram com os primeiros que chegaram aqui nesse território. Então eu consegui ouvir, né, muitas histórias, muitos relatos, e surgiu então o intuito da gente registrar isso. Então fizemos um projeto, primeiramente foi feito um vídeo documentário, que chama-se Descendentes, os Filhos da Imigração, e junto nesse projeto nós escrevemos esse livro, né, que é Colônia Zambuja, a imigração italiana no sul de Santa Catarina, onde a gente conta o papel, né, a contribuição do imigrante italiano dentro do território sul-catarinense. Porque, diferentemente do restante do estado, o imigrante italiano que chegou aqui, ele veio diretamente da Itália, né? Então ele veio para esse território para contribuir para que grandes projetos, né, do estado, na época a província de Santa Catarina, pudessem se concretizar. Então, dentre eles, havia a questão da exploração do carvão, a construção da ferrovia Dona Teresa Cristina, o canal de navegação Príncipe Dom Afonso, que visava ligar as águas de Laguna com as águas de Porto Alegre, e para isso era necessário o elemento humano, né?
era necessário as pessoas e o conhecimento. Então, Tubarão, nesse contexto, Tubarão era um município recém-emancipado de Laguna, né? Ele se emancipa em 1870 e a chegada dos imigrantes se deu em 77. Então, logo após... 7 anos depois. Né? Logo após o início, né? Então, o município tinha tudo a se fazer, tudo a se construir, né? As estradas. Ele contava com um pequeno vilarejo, né? Onde hoje é o centro, né? A sede aqui do município. E um vasto território coberto por floresta a ser explorado. Havia ainda aqui o caminho dos tropeiros, né? Que ligava, então, aqui o Poço Grande do Rio Tubarão com Lages, né, lá nos altos da serra, e que era a principal via, né, de comunicação. Então, a chegada desses imigrantes, ela contribuiu então para que todo esse território, todas essas riquezas fossem exploradas, né? Então, o elemento italiano, ele chega no contexto do início, né, no início do desenvolvimento de Tubarão. Eusébio, eu aproveito essa tua fala e naquele momento em que existiu a colônia Zambuja, que esse povo seria destinado ali, a quem pertencia as terras de Azambuja? Já era distribuída ou tudo pertencia à Laguna ou a Tubarão? Então veja bem, tem um livro fantástico do João Leonir da Lauba, que chama-se Laguna antes de 1880, que ele traz esse contexto, né, do desenvolvimento não só do sul de Santa Catarina, mas como de todo o sul do Brasil, né? E até 1870, esse território todo pertencia à Laguna. Então, quando chega o imigrante, todo o território já era município de Tubarão. Então, a colônia Zambuja, a sede da colônia Zambuja, onde hoje se encontra lá o distrito que pertence a Pedras Grandes, ele pertenceu, daquele período, até 1961, quando Pedras Grandes se emancipa. Então ela torna-se distrito naquele momento de Pedras Grandes. Mas então por quase 100 anos, né, a sede da colônia Zambuja, ela pertenceu ao município de Tubarão. Então eles tinham sempre a questão da educação, né, era tudo por Tubarão, a questão da saúde, a manutenção das estradas, a agricultura, tudo era o município de Tubarão. Então, no mesmo sentido que Tubarão prestava os serviços, os descendentes, esses imigrantes também retornaram, né? Eles começaram a migrar dentro desse território para várias cidades que foram surgindo, mas principalmente para Tubarão. Então eles vieram em busca desse centro, né, maior, onde tinha o comércio, tal, em busca de emprego ou de terras. Então eles contribuíram para o desenvolvimento. Hoje, se tu notar as famílias aqui do município de Tubarão, né, uma grande maioria traz, né, esse sobrenome desses imigrantes que chegaram aqui lá em 1877. A gente teve a oportunidade de ouvir o Dr. Irmoto falando, porque quando a Zambuja tem o centenário, né, da Zambuja, o Dr. Irmoto era prefeito do município de Tubarão. Né? Então, há toda ele relatou para a gente, né, a importância desse povo na construção de tudo isso aqui. Porque ele foi prefeito por 2 vezes, mas a primeira vez que ele foi prefeito foi o ano em que teve o centenário aí já não pertencia mais a Tubarão, mas o centenário de Azambuja, ele era o prefeito e ele contribui, né, nas suas falas, em tudo aquilo que ele deixou enquanto literatura, da importância do imigrante, ele como médico, o pai dele também, né, aquilo que fez em atendimento a porque não foi uma época só que os italianos chegaram, é bom frisar isso, o italiano chegou numa leva, mas depois continuaram a chegar até um determinado período. Isso, então assim, ó, para a gente poder também deixar claro, a Zambuja, quem olha hoje, né, pensa a Zambuja, a comunidade, o distrito, né, que se tem hoje, esse território. Mas na época a Zambuja, ela era um território que pegava boa parte do sul de Santa Catarina. Então, o primeiro núcleo da colônia Zambuja foi Uruçanga. O segundo núcleo, Cocal, que era Ciola de Vasconcelos. Criciúma já foi um núcleo da colônia Zambuja, que recebeu lá os primeiros imigrantes, né, que passaram então pela sede da colônia, que
que é onde hoje é a Zambuja, e chegaram lá então em 1880, né, janeiro de 1880. Em 78 em Uruçanga, né, 79, o núcleo Presidente Rocha, na época conhecido também como Quadro, que hoje é 13 de maio, também sofreu influência, né, por esses imigrantes que vieram posteriormente, né? Então foi um grande período que entraram levas e levas de imigrantes italianos. E assim como eles vieram como agricultores para explorar o território, eles trouxeram em sua bagagem cultural todo o saber fazer lá do norte da Itália, da região do Vêneto principalmente, onde veio a maioria desses imigrantes, né? E chegaram aqui, quando chegaram aqui, eles encontraram, né, a vegetação nativa, a floresta, a pedra, o solo, por mais que fosse diferente de lá, eles começaram a moldar isso. Então começaram a construir os engenhos, né, a cortar pedra, a fazer as casas de pedra, né? Então, nesse contexto, Tubarão teve uma mudança, né, na sua arquitetura, né, na sua língua, né, teve a contribuição do italiano. Então é importante a gente trazer à tona, né, nessa semana onde está se comemorando então a colonização italiana, que o elemento italiano veio para o sul de Santa Catarina e se instalou no município de Tubarão. Então foi a questão administrativa de Tubarão. Tudo era Tubarão. Isso, que articulou com o governo do estado, com o governo imperial, né, para que essa colônia fosse implantada aqui em território tubaronense. E a gente viu pela apresentação da Giorgia, né, quando ela faz aquela contextualização ali do período em que viviam, do que se passava na Itália, né, e da saída de daqueles imigrantes, é que hoje realmente nós temos uma quantidade muito expressiva em todo o Brasil, não só no sul, mas particularmente para aquele período imigratório, era quase 2 vezes para o Brasil, em detrimento de outros países, como a Argentina, por exemplo. Então hoje a gente pode imaginar quanto de contribuição, não só nesse contexto que você faz de Tubarão sendo todos esses municípios ainda naquele período terras tubaronenses, mas toda aquela contribuição que esses italianos espalharam pelo Brasil todo, porque grandes cidades também se fizeram com eles. Sim. Há um tempo atrás eu fiz a pesquisa dos meus antepassados, né? E eu encontrei porque eles vieram em 1879 para Uruçanga, se instalaram em Rio Carvão. Chegaram dia 25 de dezembro de 1879. Já em janeiro de 1880, eles vieram até Tubarão, aqui na Catedral, para registrar uma filha que nasceu. Então eles não tinham lá ainda, né, na colônia, a questão das igrejas, da religiosidade. Então foi um período muito complicado para esse imigrante, o início, né? Mas com a fé que eles tinham, com a força de vontade, né, a dedicação, por estar sendo dono, né, da sua própria terra. Então foi uma luta muito grande. Apesar de sabermos, né, contextualizado pelo nosso amigo Idemar, que essas terras não foram tão de graça quanto muitas pessoas acham que foram. Na realidade, eles compraram, né, essas terras. Existia naquele momento, o Brasil ainda era num regime de escravidão, quando vieram os primeiros imigrantes, né? Praticamente 10, 11 anos depois que teve a abolição da escravidão, e o Brasil estava numa fase de transição. Então a mão de obra dos imigrantes, não só o italiano, como outras etnias que vieram, né, visava substituir, né, e a mão de obra do escravo. Então teve um tipo de imigração que os italianos vieram para trabalhar nas fazendas de São Paulo, enfim, da colheita do café, e teve os imigrantes que vieram para o sul do Brasil, onde eles seriam um regime de colonização diferente, onde eles comprariam, né, os seus lotes de terra, seriam donos das suas terras, e esse recurso arrecadado acabaria ajudando então a financiar essa outra imigração desses colonos que vieram para trabalhar nas fazendas, né? E nesse contexto, então, o município de Tubarão teve a primeira colônia, então, que foi a Zambuja, em 1877, então na década de 70, na primeira década de emancipação do município. Já nos anos 80, ele teve a colônia Grão-Pará, né? Foi a colônia imperial, que era a terra, que era o patrimônio total da princesa Isabel.
Então ali vieram também muitos imigrantes italianos, mas já estavam também na divisa ali com o Braço do Norte, com a colonização alemã que já vinha, né? Que é importante fazer o registro, né? Porque nós não tivemos só os italianos, Sim. né? Tivemos poloneses, italianos, alemães, né? Mas a sua grande maioria era a imigração italiana. E depois a gente teve a terceira colônia oficial, que foi a colônia Nova Veneza. Então foi uma colônia já no Brasil República, então 1890, né? Em 92, onde foi uma colônia particular, uma colônia privada, que eles adquiriram, né, conforme a lei de terras, 30 mil hectares, lotearam e venderam então para esses imigrantes. Então a gente teve em cada década, a gente teve a implantação de uma colônia oficial. A pioneira foi a Zambuja, né, onde eles desbravaram. Logo depois, em 1880, já teve então a abertura da ferrovia, onde a ferrovia, no primeiro momento, tinha o papel de escoar o carvão, né? De fazer então entrar em operação as minas de carvão, que era muito importante para o Império naquele momento, porque a indústria era a vapor, né? O transporte, né? O próprio trem, os navios, né? Era a vapor. Então quem tivesse o carvão ia ter a possibilidade de um desenvolvimento muito mais rápido. Então, esse imigrante que veio, ele já trabalhava na Europa como um todo naquele momento, ele já trabalhava nas minas de carvão, Sim, na construção das ferrovias. Tanto que a gente tem contextualização de muitos acidentes que dizimaram vidas ali de italianos, né, nas minas de carvão também lá. Então, ele já tinha uma certa experiência, podemos dizer assim. E é importante, então, frisar que a entrada desse elemento cultural, que veio com o imigrante italiano, fez com que o município desse um salto muito rápido, né? Porque eles trouxeram uma grande tecnologia com eles. Então eles trouxeram ali na sua bagagem as primeiras cepas, né, para plantar as uvas. Então hoje a gente tem a uva Goethe, que é a primeira indicação geográfica de Santa Catarina, né? E é uma uva rara, única, que dá um vinho único, que só é produzido aqui no sul de Santa Catarina, que tem um papel, né, muito importante do imigrante italiano nesse contexto, né? Se não fosse o imigrante italiano, hoje talvez, vamos supor que tivessem vindo russos, hoje a gente estaria tomando vodka ao invés de estar tomando esse vinho, né? Vinho, exato. Então, não só no vinho, mas também na produção, na agricultura, na exploração, né? Na parte dos salames, queijos, né? Então, os embutidos que já eram, de um modo geral, muito utilizados lá, com técnicas diferentes, obviamente, porque aqueles não tinham tudo aquilo que eles deixaram para trás, porque não tudo puderam trazer. A gente viu também, contextualizando um pouco durante todos esses registros que nós estamos fazendo, a importância desse imigrante agricultor no desenvolvimento de certas culturas, né? Hoje a gente tem aí arroz, plantação de milho, né? Que também a maior parte desses produtores, cultivadores desses grãos, são descendentes de italiano, né? E os bairros pelos quais eles hoje vivem, por exemplo, aqui a gente tem o Monte Castelo, né? É um bairro estritamente italiano, inclusive nas placas dos negócios que ali hoje existe, né? E a produção que tem ali do arroz ainda, como muitas vezes se vê a produção na Itália, apesar de também ter a produção não só no banhado, mas no seco também, né? E a produção do milho, famosíssimo pela polenta, que na realidade foi um problema, como a gente já pôde perceber, né? Mas, Eusébio, nessa contextualização que você faz, com tantas famílias que chegaram, tantas famílias que voltaram, que vieram, a continuidade da construção do município, porque já existia 7 anos antes de chegarem esses imigrantes, mas você vê que hoje, mesmo esses descendentes, eles têm conhecimento dessa história, ou para as muitas famílias eles ainda não têm noção da sua importância? Nos últimos anos, a gente tem notado que cresceu o interesse das famílias retornar às origens, né? Buscar, pesquisar quem foi o nono, bisnono que veio da Itália. Então eles estão indo atrás de documentos, seja aqui, seja na Itália.
E com isso, né, surge então a possibilidade de um resgate e de uma preservação. Então as pessoas acabam se encontrando nesse meio, né, e descobrem que eles têm muito mais a ver, né, com essa história do que eles imaginavam, né, quando vão pesquisar, quando vão a fundo. E assim a gente vê a importância, né, da gente ter as nossas associações, né, da gente se reunir, da gente buscar cada vez mais preservar essa memória, né, para as futuras gerações, porque os novos, se a gente não desempenhar esse papel, os novos podem não ter acesso, né, apesar de ser muito recente, a colonização italiana, né, 145 anos não é uma longevidade, né, que se perde no tempo. Ela está aqui, nós ainda temos o contato de filhos dos primeiros que chegaram, porque ainda existem pessoas com 90, 95 anos, né, até com 100, porque não, né, a gente teve recentemente perdas, mas alguns deles deixaram as suas marcas, né, contando aos netos, aos filhos um pouco da sua história. Então, assim, eu acho que esse é uma missão nossa, né, já entrando então na questão das associações, das organizações culturais, é uma missão nossa em estar produzindo esses materiais, né? Seja livro, seja vídeo, hoje que é muito mais fácil, de fácil acesso, né? Aos todo jovens, mundo, principalmente, né? E em trazer esse tema à tona cada vez mais, para que a gente não deixe, então, esse legado, né, desses imigrantes que tanto trabalho passaram, né, para que hoje a gente tenha esse território formado da forma que é. Então, a gente vai, com certeza, né, cada vez mais tentar deixar isso, né, aceso. Um marco que quando tu fala dessa questão do associacionismo, né, das associações criadas aqui, Uruçanga hoje, a própria Nova Veneza com tantas, Criciúma, né, agora Pedras Grandes também fundando a sua associação Vêneta, merecida, porque ali constitui-se a primeira reunião desses imigrantes, na sua grande maioria vêneta. A gente vê quanto foi importante também o contexto de Tubarão dentro disso, porque todos esses municípios anteriormente pertenciam às terras tubaronenses. Então, esse legado, inclusive, das associações que nós tivemos aqui registrados, né, no livro do Amadil Vettoretti, né, a quem será dedicada no encerramento dessa semana uma sessão, né, marcando o prêmio Amadil Vettoretti, uma pessoa que deixou um legado muito grande de história, né, falando sobre Tubarão, falando sobre a imigração, as famílias que aqui chegaram. O arquivo histórico hoje leva o seu nome, né? Então, isso tudo, e nesse livro é interessante a gente abordar a primeira associação em Tubarão, a Associação Vêneta, que ainda muitos dos nomes, né, desse pessoal que fundou essa associação ainda hoje está conosco, porque não eram pessoas muito idosas naquela época da fundação, mas que nos deixou um legado muito grande, que é o Ricordi de Itália, que foram também os fundadores da Associação Vêneta, que futuramente, 25 anos, agora em maio, dia 8 de maio, completa, faz a bodas, podemos dizer as bodas de prata, né? 25 anos de fundação da Associação Trevisani, exatamente pelo seu conteúdo imigratório da província de Treviso, né? Então, nós tínhamos aqui muito mais trevisanos do que vênetos em todas as outras 6 províncias. E a gente vê quanto importante é essa conexão ainda da associação, né? Hoje presidimos a Trevisani del Monte Tubarão. E quanto é importante mostrar aos jovens isso que a gente sabe, principalmente você que sempre pesquisou essa raiz italiana, dar essa contribuição para que os jovens se interessem, venham participar, venham fazer a diferença, porque eles vão fazer a diferença para eles próprios, para suas famílias, mostrar a toda a sociedade quanto foi importante o seu sobrenome na construção de municípios, porque nós estamos falando somente de Tubarão, né? Então, eu penso que
Neste ano em que a Trevisan completa 25 anos, na Semana da Etnia Italiana Municipal, né, que nós temos como lei instituída essa semana, de 1 a 7 de junho, eu penso que nós demos a nossa contribuição como informantes de todo esse processo construtivo da história dessa imigração, demos a nossa contribuição enquanto batalhadores pela cultura aqui, no momento em que não se pode juntar pessoas para um jantar, uma festa, como é aquilo que o italiano gosta de fazer, mas ficou marcado pelo nosso depoimento histórico, num contexto com Jorge Amiaso, que conta para a gente da Itália, né? Dall'Italia siamo partiti, com tanta maestria, o Idemar ali no museu mostrando tudo aquilo que tem de documento, né? O Dr. Imoto, grande contribuição enquanto médico, enquanto prefeito dessa comunidade que, quando chegaram os italianos, tinham somente 7 anos, podemos dizer, uma cidade que se transforma com o trabalho de todos, e nós da Trevisan nel Mondo, orgulhosamente fazendo esse fechamento dessa semana tão importante, né, para o nosso contexto cultural, e solicitando que todos aqueles que gostam da cultura italiana possam contribuir, possam registrar os momentos familiares, né, porque vai ajudar a gente a continuar contando essa história. E hoje, mais do que nunca, fazendo ainda um chamamento à comunidade de valorizar as pessoas que fazem essa imersão na história, buscar cada dia mais promover a cultura, o desenvolvimento, seja ele familiar ou porque é apaixonado pela cultura italiana, pela música, pelo bom vinho, mas que também rememorem aquelas pessoas que contribuíram, como o caso do Amadeo Vittoretti, que será homenageado no dia 7, numa proposição de um italiano, né? De um vereador jovem que muito ligado à questão política, porque o seu pai também contribuiu para a formação desse povo como prefeito, vice-prefeito, mas que propôs essa importante sessão, dando um destaque ao nosso historiador Amadeo Vittoretti. Quero agradecer a contribuição de todos vocês como presidente da Trevisan, a você por fazer parte comigo na vice-presidência, e dizer que estamos sempre à disposição para aquilo que pudermos, para colaborarmos ainda mais com a Fundação Municipal de Cultura hoje, né? Com o prefeito municipal, com todos aqueles que conduzem a nossa cidade, que queiram aprimorar e falar um pouco mais a nossa cultura. Perfeito. Encerramos então uma taça no jogo. Um tchim-tchim ao italiano e a sua importante raiz nesse pedaço de chão. Salute!